judeus imaginavam que o Messias iria ser parecido, parte 3. Como nós bem vimos nos vídeos anteriores, os judeus não aceitaram Jesus como seu Messias, por causa que achavam que Jesus não havia cumprido alguns dos requisitos necessários para ser o Messias. Um desses requisitos era que o Messias tinha que ser um Salvador, assim como Moisés salvou o povo hebreu do Egito. E nós vimos que Jesus cumpriu isso e foi muito mais do que o previsto, o imaginável. O segundo é que o Messias tinha que ter uma força extraordinária. E vimos que Jesus comanda até a natureza. Então ele tem uma força que nenhum homem seria capaz de imaginar. Jesus tem. Agora, outros requisitos que o Messias tem que ter. O Messias tem que ser um homem extremamente inteligente. E rei e filho de rei. E esse é o ponto que hoje nós vamos chegar. Jesus foi rei, ele foi filho de rei. É necessário que o Messias seja rei e filho de um rei. Jesus cumpriu isso? Sabemos nós que Jesus não nasceu em um palácio. Sabemos nós que Jesus nasceu em um lugar humilde. Sua primeira cama foi uma manjedoura, aonde os animais nascem. Aquele que nasceu para ser pastor foi ovelha e foi colocado em uma manjedoura, berço de ovelha. Mas ele é Messias. Os judeus imaginavam que o reinado do Messias deveria ser parecido com o reinado de Davi. Quem foi Davi? A Bíblia nos conta em Samuel, 1 Samuel ali, que Samuel era um profeta, um juiz do povo de Israel. O problema é que Samuel estava ficando já velho. E o povo sabia que logo ele iria partir. E ele partindo, o povo iria novamente pecar, entrar em adultério ou idolatria. Então, por isso, eles começaram a pedir que Deus levantasse um novo juiz, um rei. E Deus ouviu eles e decidiu levantar um rei. Mandou que Samuel fosse ungisse Saul como o novo rei de Israel. O problema é que Saul cometeu muitos erros, muitas falhas, e por causa desse monte de erro, Deus decidiu que ele não seria mais rei, que iria tirar o reinado dele, iria passar para outro. Então Deus falou para Samuel se levantar e ir até a casa de um homem chamado Jessé e lá ungir o seu novo rei. E assim foi. Samuel se levantou, foi à casa de Jessé e lá disse: hoje eu vim sacrificar uma oferta ao Senhor junto contigo e com a tua família. Mas primeiro eu vou ungir um dos teus filhos como o novo rei. Pensa, Jessé era um homem simples, um homem sem reinado, um homem camponês, humilde. Chega e recebe a notícia que um dos seus filhos vai ser tornado rei. Cara, pensa. E ele foi e pegou o seu primogênito, um homem forte, bonito, porque achou: é o meu primogênito que vai ser o rei. Pois homem bonito, forte como ele, é ele. Então Jessé pegou Eliabe, seu primogênito, e trouxe até a frente de Samuel e disse: certamente será este o novo rei de Israel. Só que Deus tinha alertado Samuel antes de chegar lá e disse: tu vai lá, tu vai ungir o novo rei. Mas tu não te atentas à aparência, não fica de olho na aparência. Porque o que eu escolhi
pelo que ele tem dentro de si e não pelo que tem fora. Então Samuel olha para Eliabe e diz: não é este que Deus escolheu. Então vem, ó, o meu segundo filho. Jessé pega o seu segundo filho mais velho e diz: é este. Vem com o terceiro. É este. O quarto, o quinto, o sexto. É este. Não. Então Jessé fica assim: Deus disse que ia ungir um dos meus filhos agora. Samuel pergunta: não tem mais nenhum do filho teu aí, não? Acabaram dos filhos? Já acabaram? Jessé se lembra. Jessé se lembra. Quer dizer que ele tinha esquecido do seu caçulinho. Se lembra que tem mais um filho. Este filho está lá no campo, apacentando as ovelhas de Jessé. E ele disse: eu tenho mais um. É o mais novo, o caçula. Mas não é ele, não. Se não foi meu primogênito forte, grandão e todo poderoso, não vai ser esse daí, não. Sabe por quê? Ele é pequenininho, tá até ruivinho. Ele é ruivinho, tão novinho que é. Miudinho. Tem força para nada. Coloquei ele lá para cuidar das ovelhas, lá no campo. Não é este que vai ser rei, não. Ele? Então Samuel disse: ninguém se assenta à mesa, ninguém faz nada enquanto este não chegar até aqui. Então foi chamar Davi, que estava lá no campo, cuidando das ovelhinhas, todo quietinho, adorando a Deus, porque ninguém sabe o que a pessoa está fazendo no seu esconderijo, aonde está. Pode ser pequeno, mas está adorando. Pode ser o menor, mas está agradando a Deus. E chamam ele. E assim que ele chega, Samuel unge o pequeno como novo rei de Israel. Samuel unge o menor. Samuel exalta o menor da casa. E Davi se torna rei. Só que, lógico, Saul ainda era o rei. Davi foi ungido como rei sucessor ao reinado de Saul. Enquanto Saul estivesse vivo, ele seria o rei. Só após a sua morte que Davi herdaria o reinado de Saul, que seria o novo rei de Israel. Então, por causa disso, teria que ser escondido, encoberto, que Davi tinha sido ungido novo rei, para que nada viesse a acontecer com ele. E assim se foi. Só que os filisteus, que era o povo inimigo de Israel, achou um novo soldado para eles. Este soldado, ele era diferente. Como assim ele era diferente? Ele tinha uma estatura superior à dos demais soldados. Ele era um gigante. E o povo de Israel, olhando para aquele gigante, todos ficaram tenebrosos, com medo daquele gigante. Então os filisteus lançaram uma aposta com os judeus, que um soldado israelita lutasse contra o gigante filisteu. E aquele que ganhasse iria servir, o povo que perdesse, no caso, iria servir o povo que ganhasse. Todos acreditando que o gigante era invencível. Então, quem lutasse com o judeu, quem lutasse contra o gigante filisteu, iria perder. Por causa disso, todos se esconderam, não quiseram, os judeus israelitas ali tiveram medo de lutar contra aquele gigante. Nem Saul, nem seu filho Jonathan,
nem nenhum dos melhores soldados israelitas quiseram lutar contra o filisteu. Só que Jessé havia mandado Davi ir levar mantimento para seus irmãos que estavam na batalha, que estavam ali acampados na guerra. E Davi, chegando lá, ouviu a notícia: ó, tem um gigante, um dos israelitas do nosso povo tem que lutar com ele, só que ninguém quer, porque simplesmente a gente vai perder. Olha o tamanho daquele gigante. Gigante enorme, um cara de malvadão, ninguém quer lutar com ele. Davi chega a Saul e diz: ó rei, escuta só, eu já lutei contra um leão e um urso por mexer com as minhas ovelhas e os venci, eu matei esses. Não vai ser esse incircuso filisteu que vai afrontar o nosso Deus. Eu vou pelejar. Pensa na situação. Pensa. Cara, eu acho que Saul chega até a dar uma risada, ou pelo menos ali os soldados que estavam de redor ali devem ter rido. Porque os soldados israelitas, eles eram homens grandes, fortes, corajosos. E eles não quiseram enfrentar o gigante filisteu, porque o gigante filisteu era muito maior do que eles, muito mais forte do que eles. E os israelitas estavam ali tenebrosos. Aí aparece um menininho mirradinho, pequenininho, fraquinho, magricelinho, querendo enfrentar um gigante que é maior do que... Cara, eles achavam que não, esse daí vai virar palito de dente pro gigante. Eu acho que era isso que passava na cabeça deles. Esse daí não serve nem a palitar os dentes do gigante. Mas Davi pegou e disse: eu vou, rei, porque ninguém afronta o meu Deus. Então, Saul, se tu quer se enfiar na morte, vai. Eu não vou, então, se tu é o único que tem coragem, vai. Porque tu foi o único que se ofereceu. Então vai. Pega a minha armadura. E tenta vestir a armadura dele, a armadura de Saul em Davi. Só que Davi disse: não quero. Essa armadura não é pra mim, ela não me serve. A armadura de Saul não servia em Davi. Davi não quis o que era de Saul. Ele queria o que era de Deus, a proteção de Deus. Então Davi, o que ele pega? Ele pega uma funda, tipo aqueles estiletes, né, estilingue, que a gente matava, os guris principalmente matavam passarinho pequenininho. Eu brinquei muito com aquele negocinho quando eu era criança. Deus me perdoe, brinquei muito com aquilo lá, pegar pedrinha. Só que era um pouquinho diferente, era um tecidinho que eles pegavam e pegou algumas pedrinhas e foi. Quando o gigante vê Davi miudinho lá, ele diz: me mandaram uma criança para vir brincar comigo. Meu Deus, o que é isso? Não tem homem, não tem soldado em Israel que me manda uma criança. Aí vê a pedrinha vê a pedrinha com Davi. Ixi, tô achando que eu sou até cachorro para vir jogar pedrinha em mim. Davi diz: oxe, mesmo, tu morrerás. O gigante, pô, esse pirralho vem dizer que eu vou morrer. Tá ferrado na minha. Vou acabar com esse pirralho. Vai lá, Davi, com seu estilinguezinho. Quê? Derruba o gigante. De primeira. Por quê? Porque Deus estava com Davi. Derruba o gigante. Pega a espada do gigante. Corta a cabeça do gigante. Pronto, acabou a história. Davi mata o gigante. O povo filisteu foge. Aí o povo de Israel toma coragem, né? Tomou coragem de perseguir o povo filisteu. E uhul! E o tempo foi passando. Eu amo essa história. O tempo foi passando. Davi cresceu. Agora já era um soldado forte. Um homem de presença.
Em todas as guerras que ele entrou, ele nunca perdeu sequer uma batalha. Tanto que teve um dia que Saul estava entrando na cidade, Davi junto com ele, e o povo começou: Saul matou já 1000, Davi matou milhares, Saul matou mais 1000, Davi matou milhares. Feliz da vida por quanto Davi já tinha feito. E Saul, olhando para ele, não gostou nada disso. Mas não gostou, né? Mas a Bíblia continua nos contando que então Saul começou a desconfiar de Davi e decidiu várias vezes matar Davi. Porque estava desconfiado. Peraí. Este homem não perde uma batalha. Ele deve ser ungido por Deus. Ele foi ungido por Deus para se rei no meu lugar. Vou matar Davi. E tentou matar Davi diversas vezes. E armou planos, ciladas para matar Davi. E todas as vezes Davi vencia. Davi saía ileso de todas as ciladas que Saul armava para ele. Finalmente, então, Davi se torna rei assim que Saul acaba falecendo numa guerra contra os filisteus. Por causa das perseguições que Saul tinha contra Davi, Davi já não estava mais com ele, lutando com ele. Um dia eu vou contar certinho essa história para vocês. Por causa disso, numa das batalhas que o povo de Israel teve contra os filisteus, Saul acaba falecendo e Jônatan também. Então, aí Davi se torna ungido como... Já era ungido, mas agora se torna publicamente o rei de Israel. E jamais numa guerra que Davi participou, ele perdeu. Inclusive, a última batalha contra os filisteus. Davi conseguiu vencer, tomando o reinado dos filisteus e acabando de vez com eles. Uma luta que muitos anos estava acontecendo termina ali. O povo filisteu foi destruído, Davi se tornou o rei maioral de Israel, conquistando novamente, juntando as 12 tribos que tinham sido separadas, sido destruídas, restaurou a Israel como antigamente, desde o tempo de Josué, havia sido montada ali. Estavam todos unidos novamente através de Davi. Davi foi um homem espetacularmente ungido por Deus. E por ser assim, Deus prometeu que o seu reinado seria para sempre. Que nunca faltaria um herdeiro para o trono de Davi. Por causa disso, os judeus sempre imaginaram que o novo líder, o novo Messias, ele tinha que ter o sangue de Davi, vindo da linhagem de Davi. Pois o trono de Davi nunca seria apagado, nunca seria tirado da geração de Davi. Por causa disso, o Messias tinha que ser um rei, ou um príncipe nascido da casa de Davi. Mas ali em Mateus, no livro de Mateus, capítulo de número 1, se nós formos olhar a genealogia de Jesus, vamos ver que Jesus é descendente de Davi. Mas Jesus nasceu em Belém, cidadezinha que de lá não sai nada de bom. Jesus nasceu em Belém. Algumas pessoas dizem que ele nasceu num lugar humilde. Uns descrevem que esse lugar parecia ser um estábulo, onde os animais nascem. Que sua primeira cama foi uma manjedoura. Estava rodeado de animais.
Jesus não nasceu num palácio, mas ele tinha a descendência de Davi. Jesus, ele não se vestiu de linho fino e nem se adornou com pedras preciosas, como o rei faz. Mas o seu reinado se manifestou. Mas como se manifestou? Vamos lá? Agora nós vamos entender como foi o reinado de Jesus. Primeiro vamos entender o nascimento dele. Maria, mãe dele, mãe de Jesus, estava desposada com José. José era descendente de Davi. Só que os dois eles eram noivos, mas ainda não haviam se conhecido. Eles ainda não tinham chegado aos pontos finais do seu casamento. Maria era virgem. Certo dia, Deus a escolhe para gerar o Messias, quebrando todos os protocolos que até então já havia acontecido, porque Deus pegava um casamento onde havia a mulher era estéril e tornava ela uma mãe de filho ungido de Deus. Agora não, Deus foi um pouco mais profundo. Ele não quis uma mulher estéril, ele quis uma mulher que nunca tinha tido relacionamento com homem nenhum, uma mulher virgem, pura, para ter quem? O grande Messias. Então o anjo veio falar com Maria e disse: tu vai gerar o Filho de Deus, ele vai ser o grande libertador, o Messias desse povo. E Maria olha para o anjo e diz: ok, sim, gera o Filho de Deus, mas como é que eu vou gerar se eu sou virgem? Nunca tive um relacionamento com meu noivo. Como é que vai acontecer isso? Não é do jeito que tu imagina. O anjo já explicou, não é do jeito que tu imagina. E eu vou entrar entre um parágrafo aqui. Certa vez uma amiga minha, para vocês entenderem a história. Certa vez uma amiga minha, ela, alguns anos atrás, ela tinha um problema de saúde. E ela não queria engravidar porque ela tinha medo de morrer ou da criança nascer com problema por causa dos problemas de saúde que ela tinha. Então ela chegou para mim com um pedido muito esquisito. Mas na hora ali, ok, vamos. Graças a Deus ela teve o seu próprio filho. Ela chegou para mim assim, tu geraria um filho meu? Cara, não, ué, o filho seria meu, no caso ela dizendo, o filho é meu. Você só vai ser a barriga de aluguel. Isso quer dizer o quê? Eu e meu marido vamos num laboratório, produzimos o nosso bebê e você vai carregar ele dentro da tua barriga, vai deixar ele crescer. Ok, depois era magra, não era gorda como sou agora. A criança vai crescer dentro de você. Mas a criança vai ter a nossa genética. Ela vai ter o nosso DNA. Ela vai ser só a babá enquanto ele não nasce. Só vai ser a babá enquanto ele não nasce. Cara, foi isso que aconteceu com Maria. Me critiquei, mas foi isso que aconteceu com Maria. Jesus era filho de Deus. Ele tinha a genética de Deus. Jesus tinha o sangue de Deus. Ele não tinha o sangue de Maria. Por que ele não tinha o sangue de Maria? Porque se ele tinha o sangue de Maria, ele tinha o sangue de Adão. Se ele tinha o sangue de Adão e de Eva, ele tinha o sangue contaminado, que era o sangue do pecado. Maria não era pecadora. Maria era pecadora. Todo mundo é pecador. Todos nós nascemos de Adão e Eva. Todos nós somos filhos do pecado. Porque todos nós nascemos da mesma geração.
Então Maria nasceu daquela geração, que é a geração de Adão e Eva, então Maria era uma pecadora sem ela querer. Às vezes ela não tinha cometido nenhum pecado, ela não tinha tido relacionamento ainda com seu noivo, mas ela, só pelo fato dela ter nascido em pecado, e nascido da geração Adão e Eva, ela veio do fruto do pecado, cara. E se Jesus tivesse nascido de Maria, com o sangue de Maria, ele não teria o sangue puro. Jesus tinha o sangue de Deus. Era o sangue de Deus que tinha dentro dele. Ele era 100% Deus. Mas nasceu 100% carne, 100% homem. Ele tinha genética de Maria? Não. Ele tinha genética de José? Não. Ele tinha genética de Deus. Mas a única diferença é que ele nasceu carne. Porque ele nasceu dentro de uma carne, então ele nasceu carne. Aí a gente já coloca aí, ó, se ele é filho de Deus, Deus é o rei eterno, então ele já era um filho de um rei. Jesus cumpriu, ele era um filho de rei e um príncipe. Mas nem vamos falar da parte espiritual, vamos ficar aqui na parte física. Por que eles não acreditaram que Jesus poderia ser o Messias? Por causa que simplesmente como Maria e José não tinham tido relação, e José sim era descendente de Davi, e eles acreditavam que Maria teve um relacionamento com outro homem, já que José não era o pai, eles achavam que Jesus era filho de um adultério. Mas não, Jesus nunca foi filho de um adultério. Ou de uma prostituição, mesmo assim, se fosse com José ali, uma prostituição. Por isso eles não acreditavam muito no fato que Jesus era descendente de Davi. Mas Jesus era. Era sim. Mesmo ele não tendo o sangue de Davi, ele nasceu na linhagem de Davi. Pois seu pai Jessé pertencia à parte da linhagem. E Jessé o adotou como seu filho. José sabia que Jesus não era seu filho. A Bíblia nos conta que José sabia que Jesus não era seu filho. Mas o anjo veio e falou para José bem assim, ó, não temas em pegar Maria como tua esposa. Por quê? O filho que ela gerará é do Espírito de Deus, pertence a Deus. E José então se casou com Maria, assumiu Jesus, adotou Jesus como seu filho, ele teve Jesus como seu filho, criou como seu filho. Então, por ele ter criado Jesus como seu filho, automaticamente Jesus pertencia à linhagem de Davi. Cara, isso é muito complicado. Não é complicado. Porque depois Jesus, quando ele entregou seu sangue para o seu povo, assim ele adotou Jessé, seu pai adotivo, adotou como um filho de Deus. Olha a recompensa de José. Eu estou confundindo Jessé com José. Oh, meu Deus. Olha a recompensa de José. José adotou Jesus como seu filho. Agora Deus adota José como seu filho. Recompensa muito melhor, né? Fala sério, cara. Eu fico boba com isso. Vamos lá, continuamos. Concentra, Angélica, e vamos terminar essa história. Jesus, então, tinha a linhagem de Davi. Jesus era um descendente de Davi. E agora, para finalizar, curte a ideia. A Bíblia nos fala que jamais o reinado de Davi deixaria de ter um herdeiro. Jesus veio, assumiu esse trono e jamais morrerá. Jesus é para sempre eterno. Então o reinado de Jesus nunca acabará. Assim, o trono de Davi nunca deixará de ter o seu herdeiro, o herdeiro Jesus Cristo, que reinará para tudo sempre. E como eu disse agora há pouco, Jesus derramou seu sangue precioso naquela cruz
derramou sobre nós. Ele despejou todo o seu sangue sobre nós. Quando Deus olha para nós, ele já não vê mais o pecado de Adão e Eva, agora ele vê o sangue de Cristo. Por causa do sangue de Cristo, nós nos tornamos herdeiros de todo o reinado de Deus, junto com ele, junto com Cristo. Nós somos co-herdeiros da bênção de tudo que é do céu. Porque Jesus Cristo derramou o seu sangue precioso. O sangue de Deus foi derramado sobre nós. Hoje nós somos salvos, livres. Temos o nosso novo reinado. Somos chamados de príncipes de Deus, prontos para ir reinar com Ele na Nova Jerusalém. Por causa disso, nós temos que nos alegrar e ficar super, extraordinariamente felizes. Porque Jesus cumpriu mais um requisito. Ele é filho de um rei e o seu reinado durará para sempre. Amém.